Irmão e irmãs, varões e varoas que temei a Deus, escutai. Aqui estamos reunidos o irmão Fernando Santos, o irmão Evandro, o irmão Cláudio e o irmão Max. Nós vamos nos alimentar todos os dias, é necessário nos alimentar desse alimento, desse pão que veio do céu, que é Jesus Cristo, a fonte da água da vida, e temos sede de beber essa água, que é Jesus Cristo. Amém? E vamos agora começar com uma oração que foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou quando esteve entre nós. Irmãos, é necessário, Bíblia, estudar a palavra. É bom ver no celular, mas a Bíblia não é online não, a Bíblia tem que ser aqui, ó, papel, folha. Tira sua Bíblia lá do canto do armário, da cabeceira da cama, lá da sala, pega ela e tenha intimidade com a sua Bíblia. Amém? Então vamos nós agora, reunidos aqui em nome de Jesus, começar o estudo bíblico. Começar a nos alimentar, porque a nossa alma vai perecer se não se alimentar desse alimento. O alimento espiritual, o alimento que veio do céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Irmão Evandro, amém? Vamos começar com a oração? A oração está onde, irmão Evandro? está em Mateus 6, capítulo 9. Amém. Quando o irmão Evandro quiser começar, a gente vai começar. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Essa oração que o irmão Evandro acabou de fazer, foi a oração que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. É uma oração em público. Ali o irmão Evandro não está se exaltando, o irmão Max não está se exaltando, o irmão Carlos não está se exaltando, e ninguém tem que trazer glória para si mesmo. A única glória tem que ser para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é certo fazer uma oração que traga glória para você mesmo, e sim só para o nosso Senhor e Salvador. Agora vamos fazer uma oração em secreto, que Jesus nos ensina. Quando orar, orais em secreto. E a oração tem que começar no começo, no meio e no fim, sobre o Filho de Deus. Nós só chegamos até o Pai se for pelo Filho. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém Venha ao Pai se não por mim. Amém? Tá vendo? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por que ninguém vem, irmão Max? Porque Jesus é o ministério da reconciliação. Porque E ele está sentado à destra de Deus Pai, à direita de Deus Pai. Ele está sentado à direita de Deus. Amém? Então por isso que ele fala: ninguém vem. É por isso, irmão Max. É por isso, irmão Evandro. É por isso que ele fala que ninguém vem, porque ele está à direita do Pai. Amém. Glória a Deus. Esse é o irmão Cláudio. Amém. O irmão Cláudio é o que mais fala. Tem vezes que a gente fala assim: irmão Cláudio, fica um pouquinho quieto, que ele fala muito. Amém, irmão? Amém. Então vamos lá fazer uma oração em secreto, confessando ao Filho, para o Filho nos apresentar, interceder por nós diante do Pai. Ele é o nosso advogado. Irmão Max, amém. Vamos fazer uma oração em secreto. Agora o irmão Max vai fazer uma oração em secreto, mas vai fazer para que você escute e aprenda a como buscar o Todo-Poderoso em seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que estás assentado à direita de Deus Pai, intercede por nós perante ao Pai, pois Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois Tu és a luz que veio ao mundo, não para condenar o homem, mas para que os homens fossem salvos por Ti, Senhor. Pois Tu és a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Pois Tu és o pão vivo que desceu do céu, pois Tu és o maná celestial, o alimento da vida eterna, pois Tu és a água viva, pois Tu és a água que jorra do trono de Deus, a água para nos purificar e para nos santificar, Senhor. Pois Tu és o caminho, pois Tu és a verdade, pois Tu és a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ti. Pois Tu és o único e verdadeiro ministério, um ministério sem mancha, o ministério da reconciliação, reconciliando Deus com o homem através de Ti, Senhor. Pois Tu és a porta estreita,
pois Tu és o caminho, pois Tu és a salvação, pois Tu és o verbo de Deus, pois Tu és a palavra, pois Tu és a sabedoria, pois Tu és o poder de Deus, Senhor. Senhor Jesus, nos ensina, nos capacita como capacitaste todos os seus apóstolos, como capacitaste os seus apóstolos gerou discípulo, e discípulo tem que fazer discípulo, se alimentando cada dia da sua palavra, se fortalecendo cada dia da sua palavra para poder anunciar o seu nome, que é necessário que o Senhor cresça e nós diminuamos, Senhor. Ó Senhor, força minha, fortaleza minha e refúgio minha no dia da aflição. Precisamos de Ti. Tu és o nosso caminho, Tu és a nossa fortaleza, e não há outro nome dado entre os homens abaixo do céu, Senhor, que possamos ser salvos, se não for por Ti, pois Tu és o caminho, pois Tu és a salvação dos homens. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, então uma oração que fala do nosso Senhor Jesus, conversando com Ele para que Ele interceda por nós diante do Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Então hoje, o estudo hoje vai ser sobre... Amém, irmãos? Amém? Sobre que assunto? Que assunto os irmãos querem estudar hoje? Adoradores. Os adoradores, amém. Glória a Deus. Que está em João, vamos lá. Glória a Deus. Ó, Bíblia, folhear a Bíblia, amém? João, capítulo 4, glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos pegar do capítulo 4, do 1 em diante. O irmão Max, lê para nós? Do 1 em diante? Do 1 em diante, capítulo 4, versículo 1 em diante. Amém. Amém. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia. Então, irmão Max, o Senhor Jesus não batizava? Aqui está falando que ele não batizava. Quem batizava? Era João. E? Ele batizava para o batismo da remissão dos pecados, com água. Isso. Então aqui na palavra está dizendo assim, quando pois, no capítulo 1, versículo 1, quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, agora entre parênteses, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Amém? Então Jesus não batizava com água. Quem batizava era os discípulos. Isso mesmo. Então, Jesus batizava, mas aí entre parênteses está dizendo, só que ele não batizava. Quem batizava era os discípulos. Jesus ensinou os discípulos a batizarem, porque Jesus é o único que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Continua, irmão Max. Amém? Amém. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, apressou-se assim junto da fonte. Era isso quase hora sexta, 6 horas, né? Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conhecerás o dom de Deus, quem é o que te diz, dai-me de beber. Tu lhe pedirias e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos, e seu gado?
Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e os que agora tem não é o teu marido. Isso disse com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorar o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai não procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou e que falo contigo. Amém, 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 amém. Amém. Então, irmãos, até aqui já para ter uma boa explicação. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui voltar aqui um pouquinho para trás. Então quer dizer que Jesus não batizava, e sim quem batizava com águas eram os seus discípulos. Por isso que ele fala: ide fazer discípulos, amém? E ensiná-los a guardar todas as coisas. Isso está em Mateus 28, 18. Vamos explicar o versículo. Os irmãos vão ter um tempinho agora para essas explicações. Amém, irmãos? Amém. Mateus 28. Vamos lá, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá, essa explicação aqui, desde o batismo até a gente chegar lá, os adoradores em espírito e em verdade. É assim que é estudar a palavra. É assim, um pouco aqui, um pouco ali. O irmão Fernando vai esperar os irmãos abrir até lá. Isso. Glória a Deus. Mateus 28. Amém. Glória a Deus. Então já está aqui já. Amém. Deixa o irmão Fernando colocar um papelzinho aqui para depois voltar rapidinho lá em João. Amém. Glória a Deus. Então em Mateus 28, 18 está dizendo assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dado no céu e na terra. Quem deu toda essa autoridade para Jesus? Deus Pai. Deus Pai, o Todo-Poderoso. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Lá em João está falando assim, bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Discípulo faz discípulo. Então, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulos, batizar, discípulo, não está dizendo aqui pastor, não está dizendo aqui diácono. Discípulo é aquele que tem o testemunho de Jesus. Discípulo é aquele que está na palavra, capacitado na palavra para evangelizar, e não saindo lendo e fazendo maior historinha daquilo que eles lêem. Não, a Bíblia é tradutora dela mesma, não devemos inventar nada. Agora no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Só que o irmão Fernando pulou que o mais importante, que é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três, em nome dos três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, irmãos?
Amém. Agora no versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está conosco até os dias de hoje e até o dia da consumação dos séculos. O Senhor Jesus não muda. Não muda. Em Hebreus 13, versículo 8 está dizendo. O que está dizendo em Hebreus 13, versículo 8, irmão Max? O irmão Max rapidinho vai chegar lá e nós vamos voltar lá para João. Amém. Evandro, já achou lá? Tem João. Ah, tem João, né? Aos Hebreus? Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Você vê que Jesus não muda. A Bíblia é tradutora dela mesmo. Amém. Amém. Hebreus 13, capítulo 8, está dizendo assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus não muda. Amém, irmão Max? Ontem é no princípio, hoje é agora conosco. Atualmente. Eternamente é no final do mundo. Até o final. Amém. Jesus não muda. Amém. Então, ó, aqui já está explicado que discípulo faz discípulo e discípulo que batiza. Amém? Deixou a Judéia, olha lá, versículo 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, né? Para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Amém, irmãos? Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, junto ao poço, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus pediu água para a senhora que veio tirar a água do poço. Amém? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque eles tinham uma inimizade, eles não tinham uma amizade, não conversavam e tinha uma briga entre eles ainda. Porque os judeus não se dão com os samaritanos, tá vendo? Como o irmão Fernando tinha falado, eles não se davam um povo com o outro. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, replicou-lhe Jesus: se conheceras, mulher, se você conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então Jesus falou assim: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, você reconheceria quem é que está te pedindo a água, e tu pedirias para mim a água viva. Amém? Tu conhecesse o Messias, o Filho de Deus. Quem é que está falando contigo, mulher? Amém. Era Jesus, né? Amém. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, que Jesus também é dom de Deus. Não é, você falar de Jesus, você viver de Jesus é diferente. Falar, qualquer um fala. Como diz Jesus, diz nos versículos aqui, que Isaías falava, o profeta Isaías, né? Bem que profetizou Isaías a respeito de vós. Olha. Muitos me adoram da boca para fora, mas o coração está longe de mim. Então você falar de Jesus e não viver Jesus, há uma diferença. Não é, irmão Cláudio? Há uma diferença. Uma diferença muito grande. Você falar de Jesus é o que todo mundo está falando. Fala, mas não obedece. Não segue os seus ensinamentos. Amém, irmão Max? Amém, irmão Cláudio? Amém, irmão Evandro? Irmão Evandro, quer complementar aqui? Amém, glória a Deus. Então vamos continuar. Que versículo o irmão Fernando parou? Versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom
de Deus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Irmãos, Jesus é a palavra de Deus. E a água é a palavra de Deus. Jesus é a água que ela está falando, que ele está falando. Jesus é a fonte da água da vida. Quando você tem Cristo dentro de você, jorra águas de sabedoria, jorra águas que purifica aquele que está ouvindo. Através de você, o Senhor Jesus usa você, que você se torna um instrumento na mão do Senhor, você se torna uma fonte de água da vida. Águas vivas, água que edifica para a salvação da tua alma. Então esse que está vos falando, que tem o caráter de Cristo, é como você estivesse ouvindo o próprio Senhor Jesus falando com você. Amém? Glória a Deus. Irmão Marcos é uma bênção. Então vamos lá. É que versículo o irmão Fernando parou? Versículo 12, né? Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, a água do poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A pessoa se torna uma fonte de água da vida. Você está entendendo? Jesus fala assim em Mateus que aquele que vos ouve, aquele que vos recebe, a mim recebe. Aquele que vos ouve, a mim me ouve. Então, se você ouve um discípulo, um que tem o caráter de Cristo, é o próprio Senhor Jesus que você está ouvindo. Amém, irmão? É uma fonte de água da vida. Então, escuta ele, presta atenção, porque é Jesus que está falando através dele. Porque ele é um vaso usado, ele é uma pedra preciosa e ele tem muito valor para o Senhor. Ai daquele que tocar em um dos meus pequeninos, ele é um dos meus pequeninos. Porque ele não olha o exterior, e sim o interior. Você olha para ele e não dá nada, mas quando ele abre a boca, é o próprio Senhor falando. Amém, irmãos? Amém. Irmão Max, esse irmão Max, glória a Deus. Irmãos, ó, tá passando os 22 minutos, o irmão Fernando vai terminando aqui. Vamos continuar com esse estudo que é muito gostoso. O irmão Cláudio vai fazer a oração agora e depois o irmão Ivan termina a oração em secreto. Amém. Irmãos, nós estamos deixando vocês com um gostinho de quero mais. Quero mais, quero ouvir mais esses varões que são do Senhor. Amém? O irmão Vando gostou. Então vai, irmão Cláudio, a oração. Amém? Irmão Max. Amém? Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Essa oração que o irmão Cláudio fez é uma oração em público. Ele não está se exaltando. É uma oração que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Ó, aquele que fica fazendo aquela oração mais enorme e a pessoa fala: nossa, mas como ele ora bonito, eu vou lá pedir uma oração para ele. Quem vai pedir oração para ele na hora? O quê? Presta atenção. Ele é um cego, guia de cego. Olha, presta atenção na Bíblia. Busca a palavra da Bíblia. Busca um discípulo, um servo do Senhor, aquele que viva o Evangelho. Aquele que se exalta não é aprovado pelo Senhor. Não é aprovado, assim está escrito. Aquele que se exalta não é aprovado, e sim aquele a quem o Senhor exalta. Amém? O irmão Evandro agora vai fazer uma oração em secreto. O certo é ser em secreto, mas ele vai falar em tom de voz um pouco alto para que você escute e aprenda como tem que ser buscando o Senhor Jesus. Amém, irmão Evandro? Amém. Jesus Cristo, ó Filho de Deus vivo, está à direita de Deus, intercede por nós. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ti. Envia o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guiará a toda a verdade.
Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. Preciso de ti, pois tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ninguém jamais viu a Deus, ó Deus unigênito, que está no seio do Pai. É quem o revelou, ó Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eis que o temor do Senhor é sabedoria, e apartai-se do mal. Entendimento. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e não há salvação em nenhum outro abaixo dos céus. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E o nome é Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Ô, irmã, que oração, hein? Glória a Deus. Amém, irmãos. Paz seja com todos, amém? O irmão Fernando aqui, deixa eu ver se o irmão Fernando acha rapidinho aqui uma mensagem para todos os irmãos. Por isso tem que ser tudo anotadinho, porque a gente não é um computador, a gente não vai lembrar se não anotar, tem que anotar, amém? Ó, agora aqui, ó. Sabei que os que são considerados governadores, não é isso aqui não, isso aqui já é um outro estudo, amém, glória a Deus, vamos procurar aqui, amém, aqui, amém, uma mensagem para todos. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. E está próximo mesmo. Jesus está às portas e está voltando. Não durma não. Amém? Paz seja com todos. Apocalipse 1. Apocalipse 1, capítulo 1. Versículo 1, 2 e 3. Amém, irmão Max. Glória a Deus.